Um dos sinais do avivamento é o reconhecimento de pecados e arrependimento. Sem isto, não pode haver avivamento espiritual. Não pode haver mudança. Não pode haver transformação de uma vida. Não pode haver uma igreja sadia também. Não pode haver um indivíduo sadio espiritualmente se não houver reconhecimento de pecados e não houver arrependimento. Mas eu falo mais especificamente sobre o avivamento porque o avivamento muda o quadro todo. O avivamento é o que nós mais estamos precisando nos últimos tempos, porque a igreja brasileira ela ainda não viveu um avivamento geral. Nós somos frutos de avivamentos ocorridos em outros lugares, mas ainda não tivemos o nosso próprio avivamento brasileiro, da igreja brasileira. E o texto bíblico que eu quero começar está em 1 João, no capítulo 1, versículo 5, verso 9, que diz: "Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça." Nós vivemos em uma cultura que elevou o orgulho e a arrogância ao status de virtude. A sociedade atual ela nos incentiva a buscarmos a autoestima, sentimentos positivos, dignidade pessoal, sem considerar a necessidade de reconhecer culpa alguma. A sociedade ela encoraja o pecado, mas ela não tolera a culpa produzida por ele. A responsabilidade pessoal ela está sendo substituída pelo vitimismo, que ensina as pessoas a culparem os outros pelos seus fracassos, pelas suas iniquidades pessoais. E, na verdade, os ensinos bíblicos sobre corrupção humana, sobre o pecado, sobre a culpa, sobre o arrependimento e sobre a humildade, não são compatíveis mais com o atual comportamento humano. A verdade é que nós vivemos num tempo de descarada e cínica inversão de valores. O texto de Provérbios 30:20 ilustra muito bem isso, quando o sábio Salomão diz: "Este é o caminho da adúltera. Ela come, limpa a boca e diz, não fiz nada de errado." Quando nós afastamos a realidade do pecado, nós eliminamos a possibilidade do arrependimento. Quando anulamos a doutrina da corrupção humana, nós anulamos a necessidade de redenção. Quando apagamos a noção da culpa pessoal, nós rejeitamos a necessidade de um Salvador. Nesta introdução que eu estou fazendo sobre esse tema, eu já começo dizendo o seguinte, que essa cultura, esse modo de viver, estilo de vida, essa ética, ela tem tido muita influência na Igreja de Cristo. Porque, lamentavelmente, os valores do mundo, a ética desse mundo profano, ela tem sido bastante eficaz em sua influência no meio do povo de Deus. Por isso que estamos precisando de um avivamento. Porque essa cultura do orgulho, da arrogância e que afasta a realidade do pecado, que elimina a possibilidade de arrependimento, que anula culpabilidade, está muito em alta e ela precisa ser tratada. Ela precisa ser expurgada pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo. Com um poderoso avivamento, isso pode acontecer.